Fala, seus lixos. Estamos agora, mais uma vez, com mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje é aquela questão da moradia. Exato. Quer responder aquela pergunta, os comunistas vão roubar a sua casa? Vai entrar lá alguém, botar uma morador de rua no teu sofá? Não. Ou talvez sim. A gente tá aqui pra responder isso, Estamos aqui para responder essas perguntas. Então vamos lá. O comunismo vai roubar a sua casa ou não? Thiago, sabe por que eu gosto desse tema? Porque eu tive uma trajetória bastante gradual na internet, né? Comecei pequenininho, fui ficando grande, não foi aquela coisa, nossa, do dia pra noite eu acordei famoso. Com você foi mais assim, Igual né? o papo, né? Que foi? Sim. Maio pra junho, um monte de gente querendo me matar. E eu lembro da primeira vez que eu viralizei entre a direita. Um dos primeiros podcasts que eu fui, eu falei uma frase muito singela. Aluguel é exploração. Aluguel é exploração. Qual é o grande erro da frase? Qual é? Porque Então, o pessoal né? ficou chocado. Aí cortaram esse podcast, tem, sei lá, 4 horas, cortaram esse trechinho e aí viralizou entre a direita, assim, a ponto de que eu cheguei tudo que é canto. A gente teve 2 categorias de pessoas me xingando, né? Proprietário de casa, que aluga, e pagador de aluguel orgulhoso. Que esse aí eu vou morrer sem entender, Isso tá aí ligado? é incrível. O cara paga aluguel, mas e o dia que ele tiver casa pra alugar pros outros? Tá pensando se... E o dia que ele for proprietário, aí ele não vai encarar o que eu tô falando como verdadeiro. Eu acho curioso porque essa coisa de comunismo vai tomar sua casa, pelo que eu estudei, é um negócio mais do Brasil. É um negócio que assusta mais os brasileiros. O Lula do Antigo Testamento, um dos espantalhos em cima dele era: Lula vai botar um mendigo na sua casa, vai dividir sua sala em 2 e metade do sofá vai ser um mendigo. 2 mendigos na tua sala lá, sua mulher vai ser obrigada a Sim. cozinhar pra ele. E tem toda aquela coisa da criminalização em cima do MST também. Acho que pelo MST ser um movimento social tão popular, tão importante, tem essa coisa do MST vai invadir sua casa, invadir sua propriedade, invadir seu terreno. Então no Brasil criou esse monstro envolvendo o comunismo, de que o comunismo toma casa, divide casa, socializa casa, né? A gente resolveu falar sobre isso hoje pra desmistificar isso, né? Pra explicar exatamente qual que é o projeto dos comunistas para com a moradia. Porque a gente tem um projeto, a gente quer explicar isso aqui hoje. E o projeto não consiste em roubar a casa das pessoas que estão lá É dentro. isso que a gente vai ver. Será? É isso que a gente vai ver. Então vamos lá, pra começar, acho que a pergunta inicial é: de onde vem essa ideia de que o comunismo vai roubar a casa das pessoas e colocar a gente pra morar lá? Eu tenho uma hipótese, né? Não tenho como ter certeza absoluta de onde vem pra todo mundo que pensa dessa forma, mas uma hipótese muito comum é um entendimento equivocado do que é propriedade privada. Se vocês já buscaram estudar um pouquinho do comunismo, vocês sabem que o Manifesto Comunista é um dos documentos mais importantes, né? E no próprio Manifesto Comunista a gente tem uma frase que talvez possa gerar essa confusão. A frase é supressão da propriedade privada. Aqui é uma oportunidade boa que a gente tem de falar sobre o que significa propriedade privada, porque as pessoas escutam isso, supressão da propriedade privada, e acham que no comunismo é você dividir tudo que você tem. Falo eu como uma pessoa de esquerda que não era da parte teórica, eu comecei ali porque eu falei, mano, eu tô sendo explorado, sou tratado igual lixo, sendo trabalhador, tô puto, quem é que tá defendendo isso aí? Aí me identifiquei como uma pessoa de esquerda, até eu achava, quando foi trago a mim, foi falar, não, socialismo é todo mundo vai morar numa casa igual, todo mundo vai ter o mesmo carro, todo mundo vai comer o mesmo tipo de comida. Eu falei, tá, mas todo mundo vai ter comida? Vai, todo mundo vai ter essa casa igual, ela vai ter uma casa? Vai. Essa ideia que é mentirosa, pra mim já tava... Tava ótimo já, né? Eu não me importo de morar numa casa de 2 quartos pro resto da minha vida se todo mundo tiver uma casa de 2 quartos pra morar, eu não tô nem aí, tá ligado? Só que essa ideia ainda é mentira. É uma ideia que é equivocada, mas eu também penso que nem você. Pô, o que a gente tem que fazer pra que ninguém mais passe fome? Pô, eu tô disposto a fazer, então. Sim. Mesmo que seja abrir mão dos meus luxos, dos meus objetos pessoais que são mesquinhos, sabe? Mas nem é disso que a gente tá falando. Vamos pensar nesse termo propriedade privada. A palavra privada não tá aí à toa. Propriedade privada é a propriedade que priva os outros do acesso a ela. Então isso não contempla os seus objetos pessoais. Não contempla a sua escova de dente, seu tênis, seu cachorro, seu carro. Não contempla seu carro. Então, se propriedade privada não é suas coisas pessoais, o que é isso? Isso é o que a gente chama de propriedade pessoal, posse individual, né? Quando a gente tá falando de propriedade privada, geralmente a gente tá falando de fábrica e terra. E por que fábrica e terra é privada? Porque no capitalismo e num regime de propriedade privada, tanto a fábrica quanto a terra é privada de quem? De quem trabalha nela. Então, por exemplo, quando um trabalhador tá trabalhando numa fábrica, aquela fábrica que ele precisa para trabalhar é privada dele através desse mecanismo de propriedade. Ele tá sendo privado da própria ferramenta de trabalho que ele precisa, porque o produto do trabalho dele não é dele. Então a pergunta aqui pro nosso vídeo importante é: se eu tô falando de fábrica e terra, quando eu falo de propriedade privada, onde é que entra casa? Casa é ou não propriedade privada? Porque a gente já fez a diferenciação entre uma fábrica e a sua escova de dente. A casa é uma coisa particular. Então, primeiro de tudo, né? No capitalismo, a casa se transforma como tudo em mercadoria. Ou seja, casa é vendida, comprada, penhorada, que seja. Aí não era pra ser desse jeito, assim. Vamos lá, da visão Thiago leigo sobre tudo. Eu olhava e falava, por que um negócio que é necessário... É isso. Não tô falando de um videogame, não tô falando de um sofá de couro, 6 lugares. É necessidade, morar é necessário. É aí que tá. O que é uma mercadoria? A mercadoria é algo produzido para ser vendido. Ou seja, as casas no capitalismo não são feitas em primeiro lugar para morar. Elas são feitas em primeiro lugar para serem vendidas. Eu não sei se vocês conhecem o amigo da vida do Marx, né, e o mecenas dele, que foi o Engels. E o Engels tem um texto clássico chamado Sobre a Questão da Habitação. Nesse texto, o Engels faz uma análise fantástica sobre qual que é o problema de moradia ser mercadoria. Então, o que ele estava pensando? Ele estava pensando como que a gente resolve o problema
problema da falta de habitação. O que acontece? Quando a Inglaterra estava se industrializando, teve um fluxo gigantesco de pessoas para cidades e não tinha casa o suficiente. Isso acarretava em pessoas morando em maneira precária, alugando só cantinho de quarto, morando na rua às vezes. E aí ele estava raciocinando como que se resolve esse problema. Ele tá dialogando com outro cara muito famoso que é o Proudhon. E o Proudhon dá uma solução. Ele fala: todo trabalhador que aluga uma casa deveria receber o título de propriedade dessa casa. Parece uma solução boa? Você acha que isso soluciona o problema? O que você acha? Se todo mundo que aluga a casa tiver o título de propriedade daquela casa. A gente vive no capitalismo aí. Na primeira crise que bater... Não, sim. Mas o título não seria meu pra sempre? É não, seu. Eu pago aluguel, mas... Só que casa é mercadoria. Você pode vender ela se você quiser. Imagina, bate uma puta crise, você perde seu emprego. Como acontece no capitalismo? O capitalismo tem crises cíclicas, bate uma crise, você perde o emprego. Chega uma imobiliária te oferecendo aqui no Brasil 300 mil reais, 400 mil reais, R$500 mil. O que você faz? Você vende a sua casa e vai morar mais longe. A pressão econômica faz com que esses trabalhadores vendam as suas casas e morem cada vez mais longe. E eu não tô fantasiando. Isso já aconteceu. Aqui em São Paulo, 70% dos trabalhadores demora mais de uma hora para chegar no trabalho. O que acontece? Os trabalhadores são expulsos do centro pela especulação imobiliária e vão morar onde é mais barato. Isso é aquela parada da cidade e dormitório, né? É onde eu, meus amigos, todo mundo que morava em Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, a gente só usava a nossa cidade pra dormir. Mano. A gente ia pro trabalho no centro de Brasília, trabalhava, fazia tudo, aí voltava pra dormir em Samambaia. Então assim, a gente só usava pra dormir. A pressão é muito grande porque até o custo de vida do bairro fica maior. Eu não sei como é que é lá em Brasília, mas um mercado no centro, em Samambaia Sul, deve ter preços completamente diferentes. Muito. Aqui em São Paulo é assim, cidades dormitórios e o centro de São Paulo, o mercado, o preço é diferente. O que o Engels tá falando? A gente não consegue resolver só o sintoma do capitalismo. A gente tem que resolver ele como estrutura. A habitação ser mercadoria dentro do capitalismo é o problema. Porque por ser mercadoria, ela, por conseguinte, vai ser inacessível para uma parcela da população sempre. Esse é o problema. E agora parece que a gente tá entrando num novo tipo de crise, pegando da meu próprio círculo de pessoas. Eu não tenho nenhum amigo meu próximo que tem casa própria que ele pagou. A nossa geração não tem, cara. Não tem nenhum amigo meu que tem. Inclusive eu também não tenho. Eu também não. Eu não tenho casa própria. É mais um efeito disso, né? Sim. A especulação imobiliária é uma coisa que afeta todo mundo justamente pelo que você falou. É um bem de necessidade primária. E aí a gente parte para uma coisa que vai responder a pergunta inicial. O comunismo vai tomar a minha casa? Bom, se o problema é esse, se a gente já levantou o problema, o Engels já tinha levantado o problema há muito tempo atrás, qual que é a solução, então? O que os comunistas fizeram quando as revoluções aconteceram no século XX? E aí eu trouxe alguns exemplos para dar. Vamos falar de novo da União Soviética, que foi a primeira experiência socialista e que sempre é um exemplo interessante pra gente ver. A Rússia pré-revolucionária, pra surpresa de absolutamente ninguém, tinha um problema de habitação imenso, pela mesma razão que eu falei da Inglaterra. A galera, durante a industrialização, começou a ir para cidades e não tinha moradia o suficiente. E os trabalhadores dormiam em albergues, moradias muito precárias. E, gente, a Rússia é fria pra caramba. Então, ó, eu trouxe uma foto aqui pra você ver como é que era um albergue que eu encontrei num livro de referências aqui. E esses albergues ficavam do lado da fábrica. E eram albergues que não tinham energia elétrica e nem aquecimento. Aí você imagina, a fábrica do lado tinha energia elétrica pra funcionar. O albergue do lado, que era onde os trabalhadores dormiam, não tinha energia elétrica. Isso aqui são tábuas de madeira. As pessoas dormiam na tábua, no frio, sem energia elétrica. Era uma situação muito precária. E nessa época já tinha apartamento. Só que em Moscou, que foi o caso que eu trouxe aqui, podia ter até 15 pessoas dentro do mesmo apartamento. Quem é que tá jogando desconhecido na tua casa? Quem coloca desconhecido na sua casa é o capitalismo. Já começa a falar isso aí. Quem vai jogar morador de rua no teu sofá é o capitalismo. E nessa época, os apartamentos não comportavam 15 pessoas. Então as pessoas alugavam cantos da casa. Não era nem que elas alugavam cômodos, era cantos. Eu trouxe uma foto que eu achei aqui também, de um dos cantos que uma pessoa tinha que morar. Que é um negócio que é um muquifo do cacete, né? É um cantinho que a pessoa só usava pra dormir. Não é nem um quarto. É um canto do quarto. A pessoa alugava o canto. Meu Deus. Era uma situação muito precária porque o fluxo gigantesco para cidades fez com que não tivesse moradia o suficiente. Aí é que vem a parte boa. Aconteceu a Revolução de 17. A Revolução Russa aconteceu, viva os bolcheviques. E aí o que eles fizeram? Não tinha casa o suficiente mesmo. E casa não é um negócio que você resolve da noite pro dia. Eles expropriaram as propriedades da burguesia e da nobreza. Aí você vai estar falando, mas você não disse que o comunismo não ia tratar como propriedade privada, que não ia tomar minha casa? Gente, a gente não tá falando de casa. A gente tá falando de mansão. A gente tá falando de palácio. Você tem uma mansão? Você aí tem uma mansão? Então não se preocupa com os bolcheviques tomarem a sua casa, porque eles expropriaram mansões e prédios. Essa é a parada que o capitalismo consegue botar na cabeça da galera, que é, vai vir alguém aqui pra defender e falar, eu tenho aqui minha lojinha de capinha de celular, quando eu tiver a minha mansão, eu não quero que ela seja tomada. Entende? Você consegue botar na cabeça da galera, do trabalhador lá, do mundo real mesmo, do mano que tá se fudendo todo dia entregando um bagulho no iFood, que ele vai ter condição de ter uma mansão, e se ele não tiver, a culpa é só dele. É o canto da sereia, cara. Eu acho que a dificuldade é essa, de mudar, tentar mostrar pra galera assim, mano, você não vai ter uma mansão, não é assim que acontece. O medo é, não, eles vão expropriar mansões, mas e o dia que eu tiver a minha mansão? O dia que eu tiver o meu prédio? Eu trouxe um exemplo aqui de um dos prédios que foi expropriado, que é o Dom Muruzzi. O prédio inteiro. A gente tá falando disso, gente. A gente não tá falando da sua casa, do seu sobrado, em Quixeramobim, sabe, em Piripiri. Então você não precisa ter medo dos bolcheviques, tá? A não ser que você seja aristocrata ou burguês. Aí é pra ter medo. Mas aí, Ian, tu tem que explicar pra galera, assim, a
partir de quanto o salário mínimo tu é burguês? E a galera só entende assim, pô. Tem gente que é muito, não, mas vou taxar bilionário, eu sou contra. Tem que fixar nós do comunismo, tem quanto salário mínimo é preciso, que é pra pessoa falar assim, irmão, são 100 mil salário mínimo pra gente confiscar a tua casa. Você tem? Não, então fica de boa, pô. Só que, Thiago, pra além de expropriar palácio e mansão e prédio, eles construíram casa pra caramba também. Porque o déficit era muito grande. Teve o planejamento além de pegar a casa dos pau no cu. Mansão, não vou nem falar casa, vamos falar... Não, é mansão, palácio e mansão. Pra botar trabalhador pra morar, ainda tiveram também o trabalho de construir mais. Construíram casas. Eles começaram um programa de construir habitações populares e a primeira coisa que tinha nesse programa era verticalizar as cidades. Então eles construíam prédios. Pra quê? Pra economizar espaço e pra manter a área verde das cidades. E isso se preserva... pra caralho. Isso se preserva até hoje. A Rússia pós-soviética, que a gente vê praças e árvores e lugares comuns. Se você comparar com o que é a habitação nos Estados Unidos, é um choque gigantesco. Porque nos Estados Unidos a gente tem aqueles subúrbios que são casas. E são só casas que ocupam um espaço gigantesco e faz todo mundo ficar dependente de carro. Brasília é isso. Brasília é muito Brasília, assim. Você não consegue viver em Brasília se você não tiver um carro. Pois é. E a ideia lá era todo mundo conseguir fazer tudo a pé. Essa era a ideia. Ter mini distritos, que os distritos de prédios conseguiam suprir as necessidades de todas as pessoas. E essa questão das árvores aí, do verde, parece frescura quando fala, porque a primeira pessoa que falou na internet abertamente usou esse termo, que viralizou do racismo ambiental, foi a Aniele Franco. Todo mundo começou não todo mundo, mas a galera de direita, um pessoal de esquerda também, que não faz ideia do que porra é, ficou falando, olha lá, que o pessoal fica vivendo no mundo da lua, falando de racismo ambiental, você tem preconceito com árvore, aí isso é burro, é esse ponto. Observa como são os lugares onde a pobraiada mora, onde é que os pobres moram, e onde é que os ricos moram. Vê a diferença, como é o lugar em questão de árvore, de respirar. Sim. Isso faz diferença na tua cabeça, é uma coisa você voltar do teu trampo. Isso eu vi lá na Europa, tá ligado? Perdão por ter utilizado a cartada da Europa. Isso eu vi lá na Europa. Por exemplo, Amsterdã, que foi o lugar que eu mais curti, assim. A galera volta do trampo, isso o trabalhador mesmo, assim. De bike, a faxineira mora no na mesma rua que o patrão dela mora, tá ligado? Não tem que pegar um negócio lá da outra cidade. E é diferente. Quem tá ligado? O trabalhador aí que pega um ônibus, tá ligado? É diferente pra tua cabeça tu voltar de um trampo, passando por um lugar bonito, arrumado, uma árvore, você tá respirando um lugar, de tu chegar, mano, na tua rua, na tua quebrada, tu só vê esgoto, podridão, lixo, tá ligado? A cabeça do trabalhador, isso também conta, tá ligado? E também, olha onde é que, quando tem algum desastre natural, vê quem é que vai se fuder. Onde não tem árvore, onde não tem essas paradas. E é onde? O pobre, tá ligado? Quem vai mais se fuder quando tem enchente, quando tem chuva, qualquer tipo de coisa, ou esquenta demais, tudo quem vai mais se fuder é o pobre. Sim. Então, antes de ficar falando merda sobre racismo ambiental, vai ler um pouco. Não precisa nem ler, só vai viver. Não precisa nem ler, é só vai andar na rua aí e você vai ver, mano. Observa. Vamos falar das casas. Quando eles começaram a construir casa, as casas tinham um projeto bastante ambicioso. Eram casas de concreto, eram palacetes para trabalhadores, assim. Eram prédiozinhos que tinham uma arquitetura bastante arrojada, que variava bastante e que ficaram conhecidas como Stalinkas, por causa da época do Stalin. A Stalinka, até hoje, é um dos tipos de prédio mais cobiçado na Rússia, porque o prédio era feito para durar muito tempo. O prédio tinha aquecimento central, tinha fornecimento de energia elétrica e água, os aluguéis eram simbólicos praticamente, um lugar muito barato. Eles tinham um limite de altura para não também ocupar muito do espaço e tal. E aí, não só eles construíam essas casinhas, esses palacetes, esses predinhos, eles planejavam a cidade. Então tem algumas cidades inteiras que foram construídas durante a época da União Soviética. Eu trouxe um exemplo aqui pra você, que é essa cidade, Magnitogorsk. Dá pra mudar esse nome aí, o comunismo perdeu a chance de botar um Taguatinga Sul. Essa cidade inteira é planejada durante a União Soviética. Dá uma olhada então no... quer dizer que os comunistas, ao invés de roubar casa, eles constroem casa? Construíram a cidade toda. E olha o planejamento urbano. Foi numa casa, a cidade inteira. Olha o planejamento urbano. Olha o espaço verde. Isso aqui é hoje em dia. Essa cidade está muito deteriorada porque as casas estão sem manutenção. Mas isso tudo, esses predinhos, foram construídos na época do Stalin. Esses são Stalinkas. É uma cidade inteira de Stalinkas, digamos assim, né? Eu vou mostrar como é que ficou depois, pra vocês verem como é o que geralmente a gente tem no imaginário quando a gente pensa em cidade soviética. Mas essa aqui, ela foi construída justamente porque eles iam começar a minerar essa montanha de metal. E aí essa cidade era muito importante para a industrialização soviética, que foi muito importante para eles resistirem ao avanço nazista. Depois da morte do Stalin, o projeto urbano muda um pouco. O que eles fazem? Essas casas eram muito difíceis de construir, elas demoravam, elas tinham um planejamento urbano mais robusto, e a União Soviética nunca conseguiu resolver 100% do déficit habitacional. Por quê? Porque assim que eles estavam resolvendo, eles foram invadidos pelos nazistas. E os nazistas destruíram entre 5 e 6 milhões de prédios. O que eles fizeram? Durante a época do que a gente chama de revisionismo soviético, né? A época que a União Soviética começa a reconstruir o capitalismo, que aí vai desembocar no fim dela, né? Eles mudam o projeto urbano. Eles começam a fazer casas pré-fabricadas. Então eles fabricam as paredes numa fábrica e montam num lugar. Então isso é muito rápido. Só que as casas são muito mais precárias. Então, pela primeira vez, muitas famílias tiveram uma casa só delas. Antes que tinham que dividir, agora elas moravam num apartamento só delas. Mas os apartamentos eram mais precários e mais frios também. Então, você vê até hoje essas casinhas aqui, ó. Quando você pensa em União Soviética, às vezes não vem essa imagem dessas habitações. Sim. Isso aqui é dessa época. São casas pré-fabricadas que eram montadas no lugar. Isso aqui é na Ucrânia, por exemplo. Por isso que eu falei, até hoje as construídas na época do Stalin, que são de concreto, são muito cobiçadas, mesmo sendo velhas pra caramba. Mesmo a mais nova tendo 70 anos de idade. Então, o projeto urbano mudou, mas mesmo assim a habitação
habitação era muito barata, era muito acessível. Só a qualidade caiu muito porque eles construíram muito rápido. Beleza, mas a União Soviética caiu. desfez, né? E imagino que depois que os comunistas saíram do poder, a situação ficou muito melhor. E aí? Piorou? Melhorou? Se manteve? Olha que curioso. Lembra que a gente tava falando do texto do Engels, falando qual que é o problema da moradia? E que o problema era casa ser mercadoria? Então, a mercadoria voltou a ser o centro das relações sociais. E aí as pessoas receberam o título das casas que elas tinham. Todas as casas eram controladas pelo Estado, salvo raras exceções. E aí a pessoa recebia o título da casa dela. O que aconteceu, Thiago Santinelli? Veio a crise, veio o desemprego, as pessoas vendiam as suas casas para especulação imobiliária e iam para longe. Quem toma a tua propriedade privada, irmão, é o capitalismo que vai tomar. Quando você tiver que vender pra pagar tuas contas, É isso aí. pra sobreviver, quem é que roubou teu bagulho? Só porque tu pagou não quer dizer que você não foi roubado não, trouxa. Mas aí, Thiago, a gente tava falando de um país, né, por exemplo, a Rússia, que veio de uma situação de um déficit habitacional muito intenso. A gente sabe que hoje no Brasil a gente já tem casa suficiente. Já tem casa suficiente pra todo mundo. Em São Paulo, eu li as estatísticas de São Paulo. São Paulo tem casa suficiente pra não ter ninguém aqui Exato. morando na rua. Viu, galera? Isso é matemática e estatística. Não adianta ficar chorando aí. De onde você tirou? Vai pesquisar que você vai ver. São Paulo já tem casa vazia, abandonada, largada, lá que os caras não vendem porque é a propriedade do cara. Então tem lugar pra todo mundo morar. Tem casa pra todo mundo morar. O que a gente faz nessa situação? Porque a Rússia não tinha casa o suficiente. Eles tiveram que construir muita coisa. O que a gente faz numa situação, por exemplo, depois de uma revolução, quando tem casa o suficiente? Eu queria trazer o exemplo de Cuba, pra gente ver o que eles fizeram, porque como Cuba fez a sua revolução em 59 só, a situação lá era diferente. Já tinha mais casas, já tinha lugar desabitado, já tinha lugar abandonado, já tinha lugar controlado. Como que Cuba começou a construir essa seguridade na moradia das pessoas? O que eles fizeram? Antes da Revolução Cubana, você tinha uma casa. Aconteceu a Revolução. O que acontecia? A casa era sua, continuava sendo sua. Se você tinha duas casas, era diferente. Aí chegamos na questão aqui do aluguel. Esse é o rolê. Se você tinha duas casas no seu nome, o Estado cubano tomava uma das casas e te pagava aluguel vitalício no valor daquela casa. Que porra é essa? Que roubo é esse que o cara tá te pagando? No comunismo, a sua casa vai ser paga pra ser tomada de você. Foi isso que eles fizeram. Pagaram aluguel vitalício. Vitalício? Vitalício. Ah, mas vocês não disseram que o comunismo não ia tomar minha casa? A casa que você aluga pra outra pessoa não é a sua casa. A sua casa é a que você tá dentro. A outra coisa é uma mercadoria que você usa pra explorar o trabalho dos outros. Por exemplo, tenho duas casas e eu tenho um filho pequeno. E eu falo, ó, mano, eu tenho duas casas e essa segunda casa eu alugo ela aqui, mas o objetivo é, quando meu filho tiver 18 anos, eu quero dar essa casa pra ele ter onde morar sem pagar um aluguel. Como que essa situação fica lá? Por exemplo, o Estado vem e fala, ó, essa segunda casa aqui não é pra você morar, então a gente vai te pagar um aluguel vitalício pra a pessoa morar. Beleza. E o meu filho? Então, por que eles expropriavam mesmo assim? Mesmo que o objetivo fosse seu filho ter uma casa. Porque meu filho vai ter acesso a outra casa posteriormente. Não tem a menor chance dele não ter. Esse medo de não ter casa não existe. Esse medo de no dia, eu preciso que meu filho tenha a garantia de não ter 40% do salário dele comido por um aluguel, que é uma garantia que a gente quer pros nossos filhos, e de ficar na rua. Não, nenhuma dessas coisas existe. É uma existe. realidade nossa. Né? Exato, a gente tá projetando a nossa realidade lá. Por que eles precisavam fazer isso? Porque tinha gente na rua naquele momento. Então eles expropriavam essa casa, tornavam propriedade do Estado e alugavam a preço de banana pras pessoas. Pra ter gente morando lá, porque gente que precisava na hora. E aí o que eles faziam se você tinha mais de duas casas? Pra além da segunda casa, eles expropriavam sem indenização e sem nenhum aluguel. E aí eu vou dizer, se você, numa situação de gente morando na rua, tinha mais de duas casas, eu não tenho pena de você. O Estado tomava a sua casa, né, que não é sua, que você não tá morando dentro, você usava como mercadoria, tá? E eu quero que se foda, sinceramente. Muita gente, quando me ouve contar essa história de Cuba, pensa assim, ah, mas e a senhorinha que tem uma casa que ela aluga pra ter uma aposentadoria? Sabe o que seria bom ela ter? Uma aposentadoria, caralho!